Olá! No nosso encontro passado, contextualizamos a atuação dos profetas Jonas, Amós e Oséias. Jonas, profeta do Reino do Norte, mas que recebeu a chamada do Senhor para profetizar a uma nação pagã, a Assíria, esta grande nação que estava se levantando, e sua capital Nínive. E encontramos lá uma das maiores conversões nacionais de toda a história. Este povo, apesar de não ser o povo do Senhor, ser uma nação pagã, ouviram e creram na palavra do Senhor, se converteram dos seus maus caminhos, e então o Senhor levantou o juízo sobre aquela nação, naquele período onde eles estiveram buscando a face do Senhor. Também estudamos a profecia de Amós, que insistentemente chamava o povo de volta para o Senhor, para deixar as suas más obras, a corrupção que a nação se encontrava nos dias de Jeroboão II, quando a nação estava em grande prosperidade e avanço, mas moralmente e espiritualmente estava caindo rapidamente. E a profecia do Senhor, a palavra do Senhor através do profeta Amós, chamava de volta o povo ao arrependimento. E por fim, Oséias, que profetizou os últimos 40 anos da existência do Reino do Norte. E o Senhor faz da própria vida do profeta Oséias a sua pregação, pedindo que ele vá e se case com uma mulher de prostituições. Oséias está tipificando a proposta de amor do próprio Deus à nação de Israel. E a mulher de prostituições está tipificando a própria nação que abandonou o Senhor e se prostituiu através de outros deuses, servindo a deuses de ouro, de prata, como a Bíblia fala, e abandonando o seu Criador, aquele que tinha dado um chamado tão grande a eles para ser luz para todos os povos. Enfim, depois de 40 anos deste apelo do Senhor através do profeta, a nação realmente escolhe os maus caminhos e enfim eles são deportados para a Assíria no ano 722. E hoje, iniciaremos o nosso estudo sobre a atuação dos profetas do Reino do Sul de Judá. Vamos recordar um pouco quando Deus estava conduzindo a nação através dos juízes, o povo pediu um rei porque quis se assemelhar às outras nações da terra. E naqueles dias então, apesar de não ser o propósito de Deus e o desejo do coração de Deus, Deus lhes constituiu um rei, fundando assim a monarquia hebraica. Vemos aí o período do Reino Unido, chamado Israel, quando as 12 tribos ainda eram apenas uma nação, e os seus primeiros reis, Saul, Davi, Salomão e Roboão. E nos dias de Roboão, o reino então foi rasgado, foi dividido como consequência dos seus pecados, da sua idolatria. Mas Deus conservou 2 tribos com a linhagem, com os filhos de Davi, os descendentes de Davi, porque Deus havia feito essa promessa a Davi. Então vemos aí o reino do norte, Israel, que Jeroboão ficou sendo o seu rei, e duraram até 722 a.C. E abaixo, então, o reino do sul, onde Roboão ficou sendo o seu rei, o reino então de Judá, que permaneceu até o ano 586 a.C. Já analisamos a atuação dos profetas do Reino do Norte e agora voltamos exatamente no momento da ruptura, no momento da divisão do reino, e passamos a analisar então os profetas atuando no Reino de Judá. No segundo livro de Crônicas, no capítulo 12, vamos ver que depois que Roboão se fortaleceu e se firmou como rei, ele e todo Israel abandonaram a lei do Senhor. Por terem sido infiéis ao Senhor, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém no 5º ano do reinado de Roboão.
Percebemos como rapidamente este rei também se desviou. Já acompanhamos Jeroboão, como levou Israel realmente a pecar através da idolatria. Mas no Reino do Sul, Roboão agora logo se desvia dos caminhos do Senhor também. E por isso Deus os entrega nas mãos do rei do Egito, que invade Jerusalém, saqueia a cidade, leva muitos dos seus bens para a sua própria terra. Versículo 5 nós lemos: então o profeta Semaías apresentou-se a Roboão e aos líderes de Judá que se haviam reunido em Jerusalém, fugindo de Sisaque, e lhes disse: assim diz o Senhor, vocês me abandonaram, por isso eu agora os abandono, entregando-os a Sisaque. Os líderes de Israel e o rei se humilharam e disseram: o Senhor é justo. Quando o Senhor viu que eles se humilharam, veio a Semaías esta palavra do Senhor: visto que eles se humilharam, não os destruirei, mas em breve lhes darei livramento. Minha ira não será derramada sobre Jerusalém por meio de Sisaque. Eles, contudo, ficarão sujeitos a ele, para que aprendam a diferença entre servir a mim e servir aos reis de outras terras. Vemos aqui já Deus enviando o profeta para chamar logo o povo de volta. Assim que eles se desviaram do Senhor, a misericórdia do Senhor já os alcança através da sua palavra, e eles nessa ocasião se arrependem. E Deus dá uma pequena disciplina, diz: não vou destruir, mas eles ficarão debaixo do jugo dele, para que aprendam que é muito melhor servir a mim do que servir a outros. Versículo 9 diz: quando Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, levou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, inclusive os escudos de ouro que Salomão havia feito. Por isso o rei Roboão mandou fazer escudos de bronze para substituí-los e os entregou ao chefe da guarda da entrada do palácio real. Vemos então a nação se tornando empobrecida, caindo nas mãos dos inimigos e eles tirando as riquezas do reino de Judá. No tempo de Salomão, toda aquela magnificência do seu reino, os próprios escudos do exército eram de ouro. E aqui vemos então Sisaque levando tudo isso para o Egito, e no lugar Roboão então faz escudos de bronze, dando para perceber claramente que eles estão baixando o padrão. Quando eles permaneciam obedecendo ao Senhor, a mão do Senhor estava com eles para fazê-los prosperar, para abençoá-los em todos os caminhos. Mas quando se desviavam do Senhor, inevitavelmente caíam nas mãos dos inimigos, e a nação ia sofrendo essas consequências. Continuamos no versículo 12. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá ainda havia algo de bom. Depois da morte de Roboão, Abias, o seu filho, passou a reinar no seu lugar. E Abias reuniu um grande exército e foi guerrear contra o reino do norte. Aqui uma guerra quase que religiosa, porque eles se apresentam com o seu exército diante de Jeroboão e dizem: vocês estão se desviando do Senhor, nós somos um povo só, Deus nos chamou, voltem para o Senhor. E ele então faz guerra contra eles, porque Jeroboão não se rende. E no versículo 19 nós lemos: Abias perseguiu Jeroboão e tomou-lhe as cidades de Betel, Gesana e Efron com os seus povoados. Durante o reinado de Abias, Jeroboão não recuperou o seu poder, até que o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, ao contrário, fortaleceu-se. Mas também passou o período do reinado de Abias e Asa, o filho deste, passou a reinar no seu lugar. No capítulo 14 do primeiro livro de Crônicas, nós lemos: Asa foi o seu sucessor e em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. A sequência do texto, nós vemos muitas reformas que Asa faz. Ele convoca o povo, eles tiram os altares, ele convoca o povo novamente para que estejam retornando ao Senhor e servindo fielmente ao Senhor. Versículo 4 diz: ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras e os altares de incenso de todas as cidades
ministérios de Judá, e o reino esteve em paz durante o seu governo. Disse ele ao povo de Judá: vamos construir estas cidades com muros ao redor, fortificadas com torres, portas e trancas. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor, o nosso Deus. Nós o buscamos e Ele nos tem concedido paz em nossas fronteiras. Então eles as construíram e prosperaram. Asa tinha um grande exército, e quando buscaram o Senhor, tudo na nação ia bem. Mas então, no versículo 9, nós lemos: o etíope Zerá marchou contra ele com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maresa. Versículo 11, então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança e em teu nome viemos contra esse imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Vemos como agrada ao Senhor quando o rei, quando os líderes buscam e confiam totalmente no Senhor. Nós lemos na Bíblia que para Deus livrar com pouco ou com muito, para Ele é indiferente, porque Ele é o Senhor dos exércitos, é Ele quem guerreia as guerras do seu povo, e Ele está sempre pronto para abençoar, para estender o seu braço forte, e para o Senhor não há nada difícil demais. Apesar de Asa ter um grande exército, o número dos seus soldados não chegava à terça parte deste grande exército de Zerá. No entanto, ele clama ao Senhor, diz: Deus, nós confiamos em ti, esperamos em ti, e Deus vai dar a resposta. No versículo 12, nós lemos: o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens. Destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas essas cidades, pois havia nelas muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gado e se apoderaram de muitas ovelhas, cabras e camelos. E em seguida voltaram para Jerusalém. Que grande vitória o Senhor concedeu. Esse princípio estabelecido na Bíblia, quando Deus fala, ainda através de Moisés, quando dá a lei, quando entra em aliança com este povo, uma das promessas é de que os inimigos viriam por um caminho, mas por 7 caminhos teriam que fugir, que o Senhor destruiria todos aqueles que se levantassem contra eles, e a proteção do Senhor estaria sobre eles. Somente eles deveriam buscar o Senhor e confiar nele de todo o coração. Asa fez uma grande reforma religiosa, que o Espírito do Senhor veio sobre Azarias, filho de Obed, um profeta. E ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: escute-me, Asa, e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Se o buscarem, ele deixará que o encontrem, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Versículo 7, mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Então, Deus aqui enviando um dos seus profetas para incentivar Asa a levar o povo realmente a uma renovação da sua aliança. Veja que a misericórdia do Senhor sempre está presente. Quando eles se desviam, o Senhor enviava os seus profetas para chamá-los de volta. Quando alguém estava no caminho do Senhor, Deus enviava o seu profeta para encorajar, para incentivar, para dar uma palavra de ânimo. No versículo 8 nós lemos: assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim e das cidades que havia conquistado nos montes de Efraim, e restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Versículo 12, fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados.
antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher, fizeram esse juramento ao Senhor em voz alta, bradando ao som de cornetas e trombetas. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois o havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele deixou que o encontrassem. Ele lhes concedeu paz em suas fronteiras. Que cena linda! Todo o povo reunido, e sempre que o povo se volta para o Senhor, renovando a sua aliança, não sei se você tem percebido, mas existe uma marca que é comum em todos esses momentos. Alegria enche o coração das pessoas, sempre é motivo de júbilo, sempre é motivo de festa, porque o centro da vontade de Deus é o lugar mais feliz do mundo. Deus nos criou para estarmos adorando a Ele, e Deus chamou o seu povo, entrou em aliança com Ele, e quando o povo estivesse obedecendo ao Senhor, eles estariam no centro da vontade de Deus, e assim eles seriam alegres, abençoados, teriam abundância em todos os aspectos. O rei Asa chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. O coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida, e não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. A promessa do Senhor de lhe dar paz ao redor. Em 2 Crônicas, capítulo 16, nós vamos ver alguns acontecimentos do final da vida de Asa. Aqui diz: no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá. O que aconteceu? Nós vemos aqui o reino do norte agora tentando invadir o reino do sul, que era Judá. E nesta ocasião, Asa buscou a ajuda dos sírios, do rei de Damasco, ao invés de buscar o Senhor. Ele ajuntou prata e ouro do templo do Senhor e mandou então a Ben-Hadad, que era rei da Síria, naqueles dias, e falou: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad, que era o rei da Síria, quando estudamos sobre o reino do norte, nós comentamos sobre este rei, sobre esses episódios, mas como retornamos agora analisando o reino do sul, está presente novamente este rei. Ele realmente então quebrou a aliança que tinha com Baasa, retirou a proteção, e o rei do norte teve que se retirar, e Judá então foi fortalecido. No entanto, Deus não se agradou da atitude do rei e envia o profeta Anani agora para chamar a atenção de Asa. E nós lemos isso no versículo 7. Por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Deus sempre tinha o propósito de entregar os inimigos nas mãos do seu povo, e não que os inimigos destruíssem o seu povo. E aqui era uma ocasião onde ele pediu ajuda ao inimigo, ao invés de buscar o Senhor. E Deus ainda continua através do profeta confrontando. Versículo 8. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Esses que há pouco nós lemos, que tinham mais de 1 milhão de soldados e que Deus deu a vitória. Então agora Deus chega e diz: por acaso eles não eram um grande exército? E olha o que aconteceu com eles quando vocês me buscaram. Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, de agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. E nesta época, Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Que pena! Um reinado todo tão maravilhoso, onde ele se voltou para o Senhor, agradou o Senhor, chamou o povo de volta à aliança, mas no final dos seus dias, ao invés de confiar no Senhor, confiou no poder de outra nação, e quando chamado a atenção, agiu como
tem sido um padrão em toda a Bíblia. Ao invés de ouvir a palavra do Senhor, eles se voltam contra o mensageiro. Então ele se enfureceu contra Anani. Aqui nós lemos a palavra vidente. No Antigo Testamento, o profeta era chamado de vidente, no contexto do Antigo Testamento. E ele também passou a oprimir brutalmente muitas pessoas. No final da sua vida, ele adoeceu, diz a Bíblia, uma doença dos pés, mas ele buscou os médicos e não buscou o Senhor. Morreu e no seu lugar, o seu filho Josafá assume o trono. Josafá foi muito fiel ao Senhor, nós lemos no versículo 3 do capítulo 17. O Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos ele andou nos caminhos que seu predecessor Davi tinha seguido. Não consultou os Baalins, mas buscou o Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos e não imitou as práticas de Israel. O Senhor firmou o reino de Josafá e todo Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados. E na sequência nós vemos que Josafá fez algo tão interessante que nenhum outro rei tinha feito. Ele designou alguns do meio dos líderes para passarem pelas principais cidades de Judá ensinando a lei do Senhor. Olha só, não esperou apenas que o povo viesse a Jerusalém, porque por ocasião das festas fixas que Deus havia estabelecido, todo o povo vinha a Jerusalém para adorar o Senhor e lá eles ouviam a lei do Senhor. Mas ainda assim Josafá então enviou, foi de encontro ao povo e nas principais cidades os oficiais passavam ensinando a lei do Senhor, levando consigo o livro da lei. Versículo 10, o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos ao redor de Judá, de forma que não entraram em guerra contra Josafá. Olha que lindo aqui. Somente sabendo que o povo estava se voltando para o seu Deus, o temor já caía nas outras nações e ninguém ousava invadir ou atacar o povo de Deus quando eles estavam com o Senhor, porque Deus mesmo infundia-lhes o medo, o temor, porque conheciam o Deus de Israel e conheciam as histórias de como o Senhor livrava o seu povo da mão dos seus inimigos. Versículo 11, nós lemos: alguns filisteus levaram presentes a Josafá, além da prata que lhe deram como tributo, e os árabes levaram-lhe rebanhos, 7.700 carneiros, 7.700 bodes. Josafá foi se tornando cada vez mais poderoso, construiu fortalezas e cidades armazéns em Judá, onde guardava enorme quantidade de suprimentos. Também mantinha em Jerusalém homens de combate experientes. Aqui nós vamos entrar numa história que já comentamos em um estudo anterior, quando Josafá então vai visitar Acabe. Já chegamos no período aqui onde Acabe estava como rei no Reino do Norte e Josafá vai então visitá-lo. Neste tempo, há paz entre os dois reinos e no capítulo 18 nós lemos: Josafá tinha grande riqueza e honra e aliou-se a Acabe por laços de casamento. Infelizmente, Josafá não discerniu aqui a situação em que Israel se encontrava, já que Acabe, recordando um pouquinho, tinha se casado com Jezabel, que servia a Baal. Ela era filha de um rei de Tiro, dos fenícios, e a adoração a Baal tinha entrado no Reino do Norte e até o culto ao Senhor estava correndo o risco de ser extinto. Foi nos dias da atuação do profeta Elias. E Josafá então se une a esta família em casamento, dando o seu filho em casamento à filha de Acabe e de Jezabel, que daqui a pouco nós vamos estudar sobre este rei e sobre esta mulher. Ele se tornou então consogro de Acabe. No versículo 2 diz: alguns anos depois ele foi visitar Acabe em Samaria.
Acabe preparou uma grande festa, recebeu muito bem a comitiva de Josafá, e foi aquela ocasião onde Acabe quis fazer guerra e restituir a cidade de Ramote-Gileade, que pertencia ao reino do norte, mas que naquele momento estava debaixo de outro poderio. E então eles vão consultar os profetas, e Josafá pede que se consulte um profeta do Senhor. E aquela história que nós já lemos, já estudamos, onde Micaías profetiza e diz: olha, eu vi Israel como ovelhas sem pastor. E Acabe fica muito enfurecido porque diz: olha, eu falei, ele só profetiza coisa ruim a meu respeito, por isso que eu nunca chamo ele. E eles então foram à guerra, e foi um momento em que Acabe foi ferido e morreu. E Josafá então retorna para o seu país. No capítulo 19, versículo 1, nós lemos: quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança ao seu palácio em Jerusalém, o vidente Jeú, ou o profeta Jeú, filho de Anani, saiu ao seu encontro e lhe disse: será que você devia ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por causa disso, a ira do Senhor está sobre você. Contudo, existe em você algo de bom, pois você livrou a terra dos postes sagrados e buscou a Deus de todo o seu coração. Deus elogia ele no que ele é digno de elogio e diz: olha, há algo de bom em você, você tem tirado a idolatria, você tem levado o povo a buscar, mas é certo você amar aqueles que não amam o Senhor e você se aliançar com aqueles que não estão servindo o Senhor. Ele é chamado a atenção por causa disso. Então, no versículo 5 nós lemos: ele nomeou juízes em cada uma das cidades fortificadas de Judá, dizendo-lhes: considerem atentamente aquilo que fazem, pois vocês não estão julgando para o homem, mas para o Senhor, que estará com vocês sempre que derem um veredito. Agora, que o temor do Senhor esteja sobre vocês, julguem com cuidado, pois o Senhor, o nosso Deus, não tolera nem injustiça, nem parcialidade e nem suborno. Então ele faz várias coisas que agradam o Senhor. Ele estava sempre convocando os juízes para julgar com justiça, com o temor do Senhor, os levitas para fazerem um serviço no temor do Senhor, ensinando o povo e dizendo no versículo 9, nós vemos ele falando aos levitas: deu-lhes as seguintes ordens: vocês devem servir com fidelidade e com coração íntegro no temor do Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 20, nós lemos no versículo 1: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. A origem dos moabitas e dos amonitas, ela remonta lá do momento onde Deus livrou Ló e a sua família da destruição de Sodoma e Gomorra. Quando pediu que eles não olhassem para trás, porque Deus então exerceria o juízo contra aquelas cidades cuja maldade tinha já alcançado o topo, tinha já ultrapassado a medida. No entanto, a mulher de Ló olha para trás, ela se transforma em uma estátua de sal, segundo o relato bíblico, e Ló com as suas 2 filhas vão morar numa caverna. E como foi passando o tempo, elas ficaram pensando: olha, não temos como ter descendência dessa maneira, porque nós não convivemos com ninguém. E então elas engendraram um plano e embebedaram Ló. E uma noite uma dormiu com o seu pai e concebeu, e na outra noite a outra fez a mesma coisa, embebedou novamente o seu pai, concebeu. Ambas tiveram um filho, e a um foi dado o nome de Amon e a outro Moabe. E daí então surgiram os povos amonitas e moabitas. Nasceram de um incesto, e por causa disso também este povo sempre serviu a deuses falsos, a deuses que a nação de Israel muitas vezes estava se rendendo também, e por causa disso o juízo vinha sobre eles. Nessa ocasião então, os moabitas, os amonitas e também os da montanha de Seir, que é Edom, ou os descendentes de Esaú, todos se reuniram para fazer guerra contra Josafá. Versículo 2 nós lemos:
Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon-Tamar, isto é, em Gede. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá, em meio a esta crise, a primeira coisa que ele faz é buscar o Senhor. Segundo lugar, ele convoca todo o povo para que esteja buscando também a Deus, buscando a direção e o livramento. Versículo 5, Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu, Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Olha como Josafá começa essa oração, começa engrandecendo o Senhor, começa enxergando o tamanho do Deus que ele serve. Ele invoca a aliança, ele traz lembrado aqui aquilo que Deus mesmo respondeu a Salomão no momento da inauguração do templo, quando Salomão orou e pediu ao Senhor que quando houvesse fome, pestes, pragas, guerras, mas que o povo neste lugar se voltasse para o Senhor buscando Deus, ouviria. Ele vai invocando a aliança, aquilo que Deus prometeu a Salomão. No versículo 10, essa oração continua e ele diz: mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Lembrando aqui que quando Moisés ainda estava conduzindo o povo no deserto, eles passaram pelo território de Edom. Volto a dizer, Edom é a mesma palavra para Esaú, que era irmão de Jacó. E quando o povo de Israel foi passar nesse território, eles pediram para o rei de Edom e diz: olha, somente deixa-nos passar pelo teu território, nós não usaremos nem da sua água, nem da sua comida, se tomarmos da água nós pagaremos. Mas Edom não permitiu. Ainda que o povo estivesse passando por dificuldade, o povo de Israel, ainda que soubessem que Deus estava com eles, não permitiram a passagem do povo de Israel pelo meio do território deles. Antes se levantaram para fazer guerra contra eles, e então os israelitas tiveram que se desviar por outro caminho. Josafá está lembrando de toda essa história e diz: olha, apesar de eles não terem deixado, não terem dado passagem para Israel, ainda assim nós não os destruímos. Versículo 11, vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra com que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos forças para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Que oração, que modelo de oração para quando você se encontrar numa situação difícil. Nós temos aqui os passos de Josafá, quando ele não sabia o que fazer, mas ele busca o Senhor, ele convoca o povo para buscar, ele celebra e ele exalta o nome do Senhor sobre todos, invoca a aliança, traz lembrado as promessas do Senhor e por fim se humilha dizendo: não sabemos o que fazer, Deus, não há forças em nós. Quantas vezes nós precisamos reconhecer, diante das muitas situações que passamos, precisamos
precisamos dar também esses passos e nos humilharmos diante do Deus Todo-Poderoso, reconhecendo, não há força em nós para vencer esta situação. No entanto, os nossos olhos estão postos em Ti. Este rei fez essa oração diante de todo o povo. No versículo 13 nós lemos: todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, no meio da assembleia. E ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Versículo 17. Vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Josafá prostrou-se, rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Olha quando devemos cantar, olha o momento em que devemos celebrar o Senhor. Quando o rei e todo o povo buscaram a Deus, Deus enviou o profeta para dar a resposta, para dar este encorajamento, esta palavra de ânimo. E eles creram na palavra do Senhor. Confiar significa descansar. Confiar é crer de todo o coração que será feito conforme o Senhor prometeu. Então eles se levantaram e começaram a exaltar o Senhor com cânticos, com louvores, e todo o povo adorou o Senhor. Versículo 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Eu quero incentivar você, quando você está lendo a Bíblia, a imaginar a cena, a usar da sua imaginação. Veja aqui um exército saindo para confrontar um outro povo que se levanta contra eles e que é mais numeroso do que eles. E à frente vão os levitas, os sacerdotes, entoando louvores ao Senhor. Que cena para um combate! Não é uma cena comum, mas a instrução do Senhor era que eles confiassem. E o Senhor disse: olha, vocês não terão que pelejar. A parte deles era confiar em Deus, era exaltar o Senhor. E eles foram proclamando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Invocando a fidelidade do Senhor e exaltando o seu nome. Versículo 22, quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá foram para o lugar onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão, ninguém havia escapado. A palavra do Senhor se cumpriu tal qual o profeta falou, quando o Senhor disse: vocês não terão que pelejar esta batalha. O Senhor mesmo criou essas emboscadas e eles se autodestruíram. Esses três povos que se uniram para vir contra Judá se autodestruíram. Versículo 25, então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor.
Versículo 27, depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo do Senhor ao som de liras, harpas e cornetas. Falei há pouco da marca que é a alegria quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Este povo, quando confiou no Senhor, quando obedeceu ao Senhor e viu tão grande vitória que Deus lhes havia dado, voltaram tão alegres porque o Senhor os encheu de alegria, foram direto ao templo do Senhor para agradecer com júbilo, com canto. No versículo 29, o temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Quando o povo buscava o Senhor, eles ainda cumpriam o propósito da sua chamada, lembrando que o que Deus pretendia ao fazer uma aliança com a nação de Israel, e agora Judá, que é o reino do sul, aqui o descendente que ainda permanece no trono, descendente da linhagem de Davi, era manifestar o conhecimento do Deus verdadeiro às demais nações. E quando o povo se voltava para Deus, Deus então estendia o seu braço forte e lhes dava a vitória, e o conhecimento do poder de Deus alcançava as outras nações. No fim da vida de Josafá, posteriormente, nós lemos no versículo 35, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Se você lembra, Acasias foi aquele que ficou doente e foi consultar os deuses de Ecrom, que era o Baal-zebude. E Elias foi confrontar este rei dizendo: olha, por acaso não há Deus em Israel para você consultar deuses de Ecrom? Por causa disso você não se recuperará e certamente você morrerá. Então Acasias não buscava o Senhor, era filho de Acabe, e nesse tempo então Josafá faz um tratado com Acasias. Versículo 36, era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios de Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodava, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: olha, o Senhor enviando mais uma vez o profeta para falar. E ele diz: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim os navios naufragaram e não se pôde cumprir o tratado comercial. Então aqui Deus frustrou este acordo, este intento, por ele ter feito uma aliança com um ímpio, com alguém que aborrecia o Senhor, que desprezava o Senhor e cultuava a outros deuses. Josafá descansou com seus pais, segundo a Bíblia, e o seu filho Jeorão passou a reinar no seu lugar. No capítulo 21, versículo 4, nós lemos que logo Jeorão se fortaleceu no reino de seu pai e matou à espada todos os seus irmãos e alguns líderes de Israel. Que violência! Logo depois que Jeorão assume o trono, ele então extermina com todos os seus irmãos. Vamos recordar um pouco que Josafá entrou em aliança com Acabe, no reino do norte, sua esposa era Jezabel, casando o seu filho Jeorão, agora chegamos nos dias de Jeorão, com a filha de Acabe, Jezabel, que se chamava Atália. Versículo 6, andou nos caminhos dos reis de Israel, como a família de Acabe havia feito, pois se casou com uma filha de Acabe e fez o que o Senhor reprova. Vemos que violência no momento em que ele assume o trono, então, ele extermina com todos os seus irmãos. Lembrando, de acordo com o texto, que ele se aparentou então com a família de Acabe, casando com Atália, filha de Acabe e de Jezabel, e passou a ser aconselhado por estes. Acabe então, sendo seu sogro, ele se desvia do caminho do Senhor e passa a andar também nos caminhos de Israel. Aqui diz que andou nos caminhos dos reis de Israel como a família de Acabe.
No versículo 8 nós lemos que nos dias de Jeorão, os edomitas, ou descendentes de Esaú, rebelaram-se contra o domínio de Judá, proclamando seu próprio rei. Por isso Jeorão foi combatê-los com seus líderes e com todos os seus carros de guerra. Mas aqui o texto nos fala que os edomitas venceram esta batalha e se tornaram independentes, o que antes eles serviam a Judá, estavam pagando tributos a Judá, então agora eles se tornaram independentes. E nesta mesma época, então, Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias. Já estudamos a atuação do profeta Elias, foi alguém que atuou no Reino do Norte, mas como nós estamos nesse mesmo período, Elias então lá do Reino do Norte manda uma carta para o rei Jeorão, e nessa carta ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado, você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria como a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso o Senhor vai ferir terrivelmente seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo o que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos. Que palavra dura, que palavra terrível, porque ele então se desviou de seguir o Senhor e caiu na idolatria com que o Reino do Norte também estava se prostituindo com outros deuses. Isso realmente aconteceu, a palavra do Senhor se cumpriu sobre ele e diz que quando ele morreu nem sequer foi lamentado. No seu lugar, então, assume o trono Acasias, o seu filho mais novo. No versículo 3 do capítulo 22, nós lemos: ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe lhe dava maus conselhos. Quem era a mãe de Acasias? A mulher de Jeorão, que era Atália. Então ela lhe dava maus conselhos, porque ela mesma se aconselhava com a sua mãe, Jezabel, e seu pai, Acabe. Lemos que ele fez o que o Senhor reprova, como os membros da família de Acabe haviam feito. Pois depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros para a sua ruína. Ele também seguiu o conselho deles quando se aliou a Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, e saiu à guerra contra Azael, rei da Síria. E vemos aqui, nesta mesma situação, que Acasias, então, quando se une a Jeorão para guerrear em Ramote-Gileade, Jeú faz justiça, porque ele tinha sido escolhido por Deus. Já estudamos sobre Jeú, aquele que foi ungido por Eliseu ou por um dos profetas para ser o rei de Israel e exterminar com a família de Acabe. Então ele está lá para matar, fazer juízo contra Jeorão, e Acasias está aí junto, e ele também é ferido e morre em consequência desses ferimentos. Versículo 10. Quando Atália, mãe de Acasias, soube que seu filho estava morto, mandou matar toda a família real de Judá. Percebemos aqui que em tão pouco tempo a violência entrou com tudo no reino, no topo do reino aí. Simplesmente quando deixaram o Senhor e se aliaram pecando com os mesmos pecados do Reino do Norte, então a violência já... O seu esposo tinha matado, seus filhos também, agora o seu filho é morto, e ela, quando sabe que o seu filho é morto, toma o poder, assume, usurpa o próprio governo e manda matar todos os descendentes. Mas nós lemos no versículo 11 que Jeoseba, filha do rei Jorão, pegou Joás, um dos filhos do rei Acasias, que iam ser assassinados,
e o colocou num quarto junto com a sua ama. Assim Jeoseba, filha do rei Jorão, mulher do sacerdote Joiada, irmã de Acasias, escondeu Joás de Atalha, de forma que ela não pôde matá-lo. 6 anos ele ficou escondido com elas no templo de Deus, enquanto Atalha governava o país. Então esta tia de Joás, quando ele ainda era pequenininho, escapou com ele, escondeu por todo esse período, e por 6 anos, nós vamos ver 7 anos, Atalha então governa o reino do sul, e ela foi a única pessoa fora da dinastia de Davi. Quando eles se desviaram do Senhor, por pouco que a dinastia de Davi não é interrompida. Mas Deus havia prometido que sempre ficaria um descendente da linhagem de Davi no trono. E Joás então é escondido, Deus está caminhando nessa história para preservar o remanescente, porque Deus ainda está pensando lá na frente. O Messias precisa nascer e este povo precisa continuar para que todas as famílias da terra sejam abençoadas através do nascimento do Filho de Deus, o Messias, o Salvador de toda a terra. É exatamente neste período, agora no capítulo 23 do segundo livro de Crônicas, que nós vamos ver o sacerdote Joiada. Depois que se passam estes anos, esses 6 anos, ele então reúne os principais líderes e propõe para eles agora a coroação do rei que estava escondido, apenas com 7 anos de idade. Então Joás é coroado rei e Atalha então ela percebe a traição que aconteceu. Na verdade não é traição, ela que está gritando que foi traição, mas ela tinha usurpado o trono de maneira ilícita, e agora então o descendente da linhagem é ungido pelo sacerdote Joiada. Versículo 11 nós lemos: Joiada e seus filhos trouxeram o filho do rei e o coroaram, entregaram-lhe uma cópia da aliança e o proclamaram rei, ungindo-o e gritando: viva o rei. Então houve uma situação aí, Atalha tentou fugir, foi lá para o templo ver o que estava acontecendo, mas foi morta fora do templo, e Joás assumiu o posto de rei. No entanto, com 7 anos ninguém pode governar. Nesse período, quem está governando então é o sacerdote Joiada. E aqui nós teremos a atuação de um dos profetas, que por não mencionar nenhum rei nos seus dias, muitos estudiosos colocam a sua profecia neste contexto. Estudaremos então este profeta. Depois de todos esses desvios destes reis, a nação realmente se encontrava afastada do Senhor. E Deus vai enviar então um juízo sobre eles na forma de várias pestes que estavam vindo sobre a terra de Judá. Joel capítulo 1, versículo 2, o profeta vai dizer: ouça isso, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. E o que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. E o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem, lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Que expressão é essa? O profeta chamando a atenção então dos líderes da nação, os anciãos que estavam então na liderança, dizendo: vocês já ouviram isso em algum lugar? Será que vocês não estão percebendo quando ele usa a expressão aqui, acordem bêbados?
Não é que eles realmente estão bêbados, embriagados de uma bebida forte, mas sim que os seus sentidos se tornaram embotados, que a praga tinha vindo sobre Judá e nem sequer eles paravam para pensar: de onde vem isso? É muito estranho o que está acontecendo. Será que não é o juízo de Deus por causa dos nossos pecados? Então o povo e os líderes estavam embotados nos seus sentidos, não discernindo o que estava acontecendo. E o profeta continua no versículo 6: uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa. Arrastou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca, derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Fazendo menção então desta destruição através das pragas dos gafanhotos. Versículo 8 diz: planteiem como uma virgem em vestes de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou e o azeite está em falta. Desesperem-se, agricultores, chorem, produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Deus aqui chamando a atenção do povo através do profeta, dizendo: percebam a situação, não há mais ofertas nem sequer no templo, o povo nem está trazendo mais as ofertas porque não há mais nada, está tudo devastado. No versículo 17 a 20 também lemos: as sementes estão murchas debaixo dos torrões de terra, os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu, expressando aqui a intensidade da seca, além das pragas, uma seca terrível, o grão se secando debaixo da terra. Como muge o gado, as manadas andam agitadas porque não tem pasto, até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti clamo, Senhor, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Falando então da intensidade, da devastação da terra de Judá. Deus chamando a atenção através do profeta, para que eles percebam o que está acontecendo. E o Senhor também invoca ou convoca o seu povo para, depois de enxergar essa situação, eles tomarem uma atitude. Capítulo 1, versículo 13, o Senhor diz: ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem. Chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Então Deus aqui chamando eles ao arrependimento, chamando e convocando principalmente os líderes espirituais do povo, porque esses devem enxergar, esses devem estar sintonizados com Deus, percebendo. Quando os líderes espirituais já não percebem o que está acontecendo ao redor, quando Deus caminha na história, mas o povo já não percebe mais os passos de Deus, já não consegue identificar onde Deus está se movendo, do que Deus está se agradando e o que está atraindo a ira do Senhor, o que está entristecendo o coração de Deus, a coisa realmente está ficando feia. Então aqui Deus chama primeiro os sacerdotes, os líderes, para clamar. No capítulo 2, versículos 12 e seguintes, mais uma vez o Senhor diz: agora porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio
cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. Temos repetido várias vezes que o que derrete o coração de Deus é o arrependimento genuíno. Como Deus sempre espera pelo arrependimento, porque Deus não tem planos de mal, mas Ele tem planos de abençoar. Então Ele usa uma expressão aqui: rasguem o coração e não as vestes. Temos visto que o ato de rasgar as vestes é um protesto contra a situação, é um sinal de humilhação, onde rasgavam as vestes e se cobriam de pano, de saco e cinza. Mas aqui o Senhor diz: não apenas haja um arrependimento externo, não apenas se reúnam para me buscar na superficialidade, mas realmente com profundidade clamem a mim, se arrependam de todo o vosso coração, rasguem o vosso coração. E talvez no versículo 14, talvez ele volte atrás: arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer oferta de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. O desejo do Senhor diz: olha, talvez o Senhor se arrependa se vocês clamarem, Deus mesmo dizendo, se vocês clamarem a mim. Olha, é como que Deus só não diz com todas as letras: eu quero me arrepender do mal que eu quero fazer, mas primeiro vocês precisam desistir desses maus caminhos. E Deus diz: então vocês terão a oferta de cereal. O que Deus está dizendo? Se vocês me buscarem, deixarem esses maus caminhos, vai voltar a haver abundância na vida de vocês. E então vocês vão entrar nesse ciclo da bênção novamente. Versículo 15: toquem a trombeta em Sião, decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. Por que se deveria dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Deus dizendo: não deixem as outras nações dizer isso. Não deixem as outras nações perguntar: onde está o Deus que agia a favor deste povo? Deus sempre quer que o seu nome seja conhecido, revelado, demonstrado o seu amor. No entanto, para isso, agora a trombeta deveria soar e deveria se decretar esse jejum e essa assembleia solene com todos. No capítulo 1, nós vemos Deus convocando através do profeta os líderes, os anciãos, as autoridades, mas aqui é todos do povo, até as crianças, velhos, crianças, até os que mamam, inclusive os recém-casados. Diz: deixe os seus aposentos e busquem o Senhor. No capítulo 2, versículo 18, Deus vai dar a resposta, então, a este clamor que o povo fez. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Se alguma nação estava querendo vir contra o povo de Judá, Deus também estava dizendo: olha, vou mandá-los de volta para a sua terra. Versículo 23. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá as chuvas de outono conforme a sua justiça. Ele lhe envia muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-lo pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês.
Quero que você perceba algo aqui. Deus falando que todos esses gafanhotos eram o exército que Ele mesmo estava mandando contra Judá, como juízo por causa do seu desvio, por causa dos seus pecados. Então Deus usando até essas pragas como o exército que Ele estava enviando contra eles. Versículo 26, vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Este é o desejo do Senhor. E quando Deus pede que eles então convoquem uma assembleia solene, orem, clamem, se arrependem, rasgam o seu coração, é porque o desejo do Senhor é abençoar. E quando eles fazem, então vem a promessa do Senhor de que Ele lhes restauraria. Muitas dessas palavras se cumpriram e muitas nós saberemos que ainda tem o seu cumprimento no futuro. O capítulo 3, ainda Deus vai falar sobre o juízo, sobre o dia do Senhor, o julgamento das nações. E no final do livro de Joel, nós temos promessas maravilhosas da restauração física e espiritual de Israel. A restauração física que já aconteceu em 1948, pouco tempo dos nossos dias, e a restauração espiritual que ainda acontecerá. Então o livro de Joel, ele não tem exatamente uma cronologia certa. Algumas pessoas aplicam a sua profecia depois do cativeiro da Babilônia. No entanto, por fazer referência do templo e não fazer referência a nenhum rei, também pode estar contextualizado neste lugar onde nós estivemos estudando. Agora voltamos no segundo livro de Crônicas, no capítulo 24. Então, nesse período em que Joel profetiza, o sacerdote Joiada estava no governo, pois o rei Joás ainda era uma criança. Mais tarde, ele cresce e assume, então, interinamente este cargo, e Joiada continua sendo o seu apoiador. No versículo 4, nós vamos ler, provavelmente motivado até por essa profecia de Joel, por esse concerto que o povo está fazendo com o Senhor. Então, lemos, algum tempo depois, Joás decidiu fazer reparos no templo do Senhor. Ele reuniu os sacerdotes, os levitas, e lhes disse: vão às cidades de Judá e recolham o imposto devido anualmente por todo Israel para fazer reparos no templo do seu Deus. Vão agora mesmo. Os levitas, porém, não agiram imediatamente. Vemos que nos dias de Moisés tinha colocado um imposto para a restauração do templo. E ele diz: por que isso não está sendo feito? Andem por todas as cidades e recolham esse imposto. Ele chega para a Joiada então e pergunta: por que os levitas não fizeram prontamente isso? Apressem-se em recolher isso e fazermos a reforma no templo do Senhor. Eles então construíram caixas, deixaram para o povo, e o povo ia trazendo os seus impostos, as suas ofertas, as suas contribuições. No versículo 10 nós lemos: todos os líderes e todo o povo trouxeram com alegria as suas contribuições, colocando-as na caixa até enchê-las. Versículo 14, quando terminaram, trouxeram o restante da prata ao rei e à joiada, e com ela foram feitos utensílios para o templo do Senhor. Enquanto Joiada viveu, holocaustos foram apresentados continuamente no templo do Senhor. Joiada morreu com idade avançada, com 130 anos. Depois da morte de Joiada, no entanto, os líderes de Judá foram até o rei e prestaram reverência, diz a Bíblia, e ele aceitou aquilo que esses líderes estavam falando. A Bíblia não dá detalhes de que reverência eles prestaram e nem do que esses líderes falaram, mas pelo que lemos logo a seguir, podemos perceber que o que eles vieram para fazer ao rei, talvez bajulá-lo em alguma coisa, para fazer com que ele se desviasse, algo aconteceu aí, porque no versículo seguinte, versículo 18, nós lemos: então abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram cultos aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém.
Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Ele se colocou diante do povo e disse: isto é o que Deus diz, por que vocês desobedecem aos mandamentos do Senhor? Vocês não prosperarão, já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Vemos aqui, mesmo em meio a essa situação, Deus enviando mais uma vez a sua palavra, agora através do profeta Zacarias. Esse profeta Zacarias não é o mesmo profeta Zacarias que nós temos no livro. Estudaremos sobre este profeta posteriormente, ele ainda está a alguns anos de distância do que nós estamos analisando. Versículo 21, alguns vão conspirar por ordem do rei contra o profeta e vão apedrejá-lo até a morte no pátio do templo. Nem foi levado em conta ou em consideração que este profeta era filho de Joiada, que durante tanto tempo tinha servido fielmente ao Senhor e também ao rei. O rei mesmo endureceu o seu coração e a mando dele, então, houve essa conspiração. Mas antes do profeta morrer, ele exclamou: veja isso o Senhor e faça justiça. Na virada do ano, o exército arameu, que eram dos sírios, marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco ao seu rei tudo o que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim o juízo foi executado sobre Joás. Quando os arameus foram embora, deixaram Joás seriamente ferido. Seus oficiais conspiraram contra ele porque ele tinha assassinado o filho do sacerdote Joiada e o mataram em sua cama. Assim ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Joás foi tão fiel ao Senhor durante todo o tempo em que viveu Joiada. No final da sua vida, no entanto, vemos que ele terminou muito mal. Jesus faz menção deste acontecimento lá no Novo Testamento, quando ele confronta os religiosos da época e ele diz: olha, vocês edificam os túmulos dos profetas, atestando contra vocês mesmos de que vocês os mataram. E o sangue está sendo requerido desde Abel até Zacarias, que foi morto entre o pórtico e o altar do templo. Jesus faz menção deste acontecimento. Desde o sangue de Abel, um justo que foi derramado, até este profeta, que profetizando a palavra do Senhor, buscando trazer este rei e o povo de volta, então ele recebe a morte como troca. Asa começou muito bem, teve o seu reinado muito bem, mas terminou muito mal. Amazias, então, o seu filho, assume o trono no seu lugar. No capítulo 25 do segundo livro de Crônicas, nós vemos que Amazias reúne um grande exército, ele vai fazer uma guerra e ele vai contratar alguns do reino do norte para se associar ao seu exército. Versículo 6. Também contratou em Israel 100.000 homens de combate pelo valor de 3,5 toneladas de prata. Entretanto, um homem de Deus foi até ele e lhe disse: ó rei, essas tropas de Israel não devem marchar com você, pois o Senhor não está com Israel, não está com ninguém do povo de Efraim. Mesmo que vá e combata corajosamente, Deus o derrotará diante do inimigo, pois tem poder para dar a vitória e a derrota. Quando está falando aqui de Israel, está falando do reino do norte, que nesse período estão totalmente afastados do Senhor, longe dos propósitos do Senhor, e Deus está dizendo aqui: olha rei, eles não devem ir contigo. Mesmo que você lute corajosamente, vai perder a batalha, porque Deus não está com Israel, não está com Efraim. Lembrando que Efraim muitas vezes tem a conotação do reino do norte, esse nome também dado às tribos do reino do norte. Amazias então perguntou ao homem de Deus: mas e as 3,5 toneladas de prata que paguei a essas tropas israelitas?
Ele respondeu: o Senhor pode dar-lhe muito mais do que isso. Ele ficou pensando, mas agora eu vou obedecer, mas eu já dei todo esse dinheiro que eu dei. Como fica? E Deus fala através do profeta: Deus pode te acrescentar muito mais do que isso. Não fique pensando nisso. Pense primeiro em agradar a Deus. Esse é o princípio bíblico. Não pense nesse tipo de coisa. Então Amazias mandou de volta os soldados de Efraim. Eles ficaram furiosos com Judá e foram embora indignados. Amazias encheu-se de coragem e conduziu o seu exército até o Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. Também capturou outros 10.000 que levou para o alto de um penhasco e os atirou de lá, e todos eles se espatifaram. Versículo 14 diz: Amazias voltou da matança dos edomitas, trazendo os deuses do povo de Seir, os quais estabeleceu como seus próprios deuses, inclinou-se diante deles e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Amazias, e ele lhe enviou um profeta que disse ao rei: por que você consulta os deuses desse povo? Deuses que nem o seu povo puderam salvar? Vemos aqui que antes ouviu a palavra do Senhor, obedeceu ao Senhor, teve prosperidade na guerra, mas trouxe os ídolos, trouxe aqueles deuses e começou a prestar culto a eles. E o profeta diz: mas como assim? Você traz os deuses? Se eles fossem deuses, teriam livrado este povo que você mesmo conquistou. E isso se tornou então um laço na vida dele. Versículo 16, enquanto ele ainda falava, o rei o interrompeu: por acaso nós nomeamos conselheiro do rei? Pare, por que você quer ser morto? O profeta parou, mas disse: sei que Deus decidiu destruí-lo, porque você fez tudo isso e não deu atenção ao meu conselho. Então, depois desta situação, Amazias, orgulhoso de ter vencido os edomitas nesta batalha, não deu crédito à palavra do profeta que veio chamar a atenção pela sua idolatria, e agora ele então manda um recado para o reino do norte dizendo: venham me atacar. Fala para Jeú, naqueles dias Jeú era o rei, e Jeú manda uma resposta dizendo: olha, fica no teu canto. Você está todo orgulhoso porque venceu a batalha? Não venha se meter comigo, fique aí tranquilo. Versículo 19, tu dizes a ti mesmo que derrotaste Edom e agora estás arrogante e orgulhoso, mas fica em casa. Por que provocar uma desgraça que te levará e Judá contigo à ruína? Porém, ele não ouviu nem o profeta, nem o rei do reino do norte, mas foi contra eles em guerra, e o Senhor usou esta ocasião então para exercer o juízo contra ele. Versículo 27. A partir do momento em que Amazias deixou de seguir o Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Vemos que Amazias temeu o Senhor e foi fiel a Deus durante um período de tempo, mas no final da sua vida, porém, também deixou o Senhor. No seu lugar, passa a reinar então Uzias, o seu filho. Capítulo 26, então todo o povo de Judá proclamou o rei a Uzias. Versículo 4, ele fez o que o Senhor aprova, tal como o seu pai Amazias, e buscou o Senhor durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Nos dias de Uzias, o reino do sul também alcançou muita prosperidade. Ele foi fiel ao Senhor e Deus então o engrandeceu. Versículo 8 diz que os amonitas pagavam tributo a Uzias e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale, no canto do muro. Construiu torres no deserto, cavou muitos poços, porque ele tinha grandes rebanhos e também gostava muito de agricultura. Versículo 13 diz que sob o comando dele havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra. Uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos.
luz. Ele também era muito criativo e nos seus dias desenvolveu muitas peças para a guerra, muitas máquinas para lançar flechas e pedras, como lemos aqui. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém, construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado e assim tornou-se muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. No final da sua vida, no entanto, depois de tanta prosperidade e tantas bênçãos, Uzias se tornou orgulhoso. E isso o levou a fazer algo que não era permitido ao rei, mas sim somente aos levitas, ao sacerdote. Ele entrou no santuário para queimar incenso ao Senhor, coisa que não era permitida ao rei. Mas quando o seu poder foi crescendo, ele foi achando que tudo ele podia fazer por causa da sua posição. Os sacerdotes então se reuniram e confrontaram o rei, dizendo: não te é permitido fazer isso. Deus não vai aprovar a sua atitude. E ele se zangou contra os sacerdotes e quando ele ia se arremeter contra eles, a lepra apareceu no seu rosto e então ele foi expulso do templo. Ele mesmo saiu correndo, se apressou em sair e ficou leproso até o dia da sua morte, vivendo numa casa separada, e o seu filho passou a reinar no seu lugar, Jotão, que era filho de Uzias, enquanto ele ainda vivia, mas estava isolado por causa da lepra. É neste tempo que acontece a atuação de um grande profeta, considerado o profeta maior na Bíblia, pela quantidade de capítulos do seu livro, pela sua extensa profecia, tido como profeta messiânico, aquele que profetiza muitas coisas acerca da vinda do Filho de Deus a esta terra. Foi exatamente no ano da morte de Uzias que Isaías recebeu o seu chamado. Lemos: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto trono e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Temos então, no ano da morte de Uzias, este chamado do Senhor, esta visão que Isaías teve do trono do Senhor, da sua presença, e também o Senhor convocando, conclamando, dizendo: quem eu vou enviar para trazer então o meu povo de volta? E Isaías se prontifica e o Senhor o confirma como profeta. Isaías atua então desde a morte do rei Uzias e os próximos reis Jotão, Acás e Ezequias, e parte do reinado de Manassés, ou talvez o início. Segundo a tradição, Isaías morreu cerrado ao meio por mandado desse ímpio rei chamado Manassés.
Seu período de atuação é aproximadamente dos anos 740 a 687 a.C., um ministério bastante extenso, com mais de 50 anos, onde ele esteve trazendo a palavra do Senhor. Era contemporâneo de Oséias e Miqueias. Enquanto Isaías profetiza para a cúpula, para os reis, para os líderes, e está sempre atento ao cenário internacional do que está acontecendo, falando também a outras nações ao redor, Miqueias vai profetizar para o povo, mas são contemporâneos. E também Oséias, que foi o último profeta do Reino do Norte, que profetizou os últimos 40 anos. Profetizou durante a expansão ameaçadora do Império Assírio, o colapso do Reino do Norte, Israel, e o declínio moral e espiritual de Judá, o Reino do Sul. O propósito do livro de Isaías era demonstrar às nações ao redor que o juízo de Deus viria como consequência dos seus pecados, o juízo iminente. Um segundo propósito do livro era profetizar para o remanescente, para aqueles que estavam se conservando fiéis ao Senhor, mesmo em meio à queda moral, ao desvio de todo o povo. Deus sempre guardou para si um remanescente. E Isaías então profetiza esse remanescente. O propósito de Deus é a continuação de Deus na história deste povo. E em última instância, o foco do livro de Isaías anuncia a vinda do Messias, o Salvador, através do qual todas as nações da terra seriam abençoadas, alcançadas. E Isaías profetiza então a salvação a todos os gentios. No nosso próximo encontro, daremos continuidade analisando a profecia de Isaías. Até lá, Deus te abençoe.